O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. As quatro leituras que acabamos de ouvir nos propõem um tema muito caro, muito precioso, e que, quando usado, experimentado, jamais pode ser recuperado: o tempo. O tempo que passou, passado. O tempo presente. Será que se pode falar de presente? Porque quando termino essa frase, ela já é passada. O presente é rapidíssimo, irrecuperável. Quando vivi e passou. E o futuro, que sabemos, não é eterno. A nossa existência aqui na Terra é marcada por esse sinal inexorável. Vivemos sob a égide do tempo. Existe um salmo que mostra bem a dramaticidade do tempo e sua brevidade. É o Salmo 89, que vos proponho hoje uma leitura atenta, sobretudo os que, como eu, já têm cabelos brancos e poucos cabelos. E para as mulheres, aquelas que já sentem no seu semblante o peso do tempo, nas rugas, na flacidez da pele, nos anos vividos, corridos, que passam, assustadora e preocupantemente. O tempo. Assustadora, mas também belamente. Diz o Salmo 89, a nossa vida, ela é breve. 70 anos, diz o Salmo, é a marca regular da existência terrena do homem. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, porém, é angústia e aflição. Logo em seguida, diz o salmista: ajudai-nos,
Ajuda-nos, Senhor, a bem contar os nossos dias e dai sabedoria ao nosso coração. Contar bem os nossos dias é uma expressão que não pode ser interpretada quantitativamente, estatisticamente, matematicamente, mas usufruir bem do tempo que passa. Não creio que possa haver sofrimento maior para alguém que, olhando para o passado, diga: perdi longo tempo de minha vida, foram anos desperdiçados, anos mal aproveitados. No domingo passado eu não estava aqui, estava na minha terra, completando 24 anos de sacerdócio, mas quero lembrar a vocês aquilo que refleti lá em Alagoas e que certamente foi objeto da reflexão para quem foi à missa no domingo passado. Eli e Samuel no templo. Samuel, Samuel, disse o Senhor ao garoto adolescente que dormia ao lado de Eli: fala, o teu servo escuta. Disse Samuel a Eli. Samuel pensava que era Eli quem falava: eu não te chamei, volta a dormir. Pela segunda vez, o Senhor se dirigiu a Samuel: Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli: fala, o teu servo escuta. Eu não te chamei, disse Eli, volta a dormir. Pela terceira vez o Senhor falou a Samuel: Samuel, Samuel. Ele então se levantou, foi a Eli pela terceira vez. Eli então compreendeu que era o Senhor que estava falando: volta a dormir. E se o Senhor te falar de novo, diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. E dito e feito, o tempo no qual o Senhor se dirige a nós com insistência: Samuel uma vez, Samuel duas vezes, isso vezes 3, 6 vezes. Quantas vezes o Senhor nos fala? E mais, o Senhor nos coloca pessoas que nos ajudam a compreender que é Ele quem nos fala. Samuel não compreendeu, foi Eli quem compreendeu, e o Senhor deu compreensão a quem estava do lado de Samuel, para que Samuel compreendesse. Eu queria dirigir uma palavra a quem no passado não compreendeu que tantos conselhos, que tantas orientações, que tantas palavras sábias de pessoas que Deus colocou em sua vida foram ditas e desprezadas, ditas e ignoradas. Aqui eu me refiro a jovem que não ouviu o conselho da sua mãe: minha filha, acabe com esse namoro, esse rapaz não é para você. A senhora não sabe de nada, a senhora é uma quadrada, é uma ultrapassada, cale a boca. Ou o esposo que é aconselhado longa, terna, carinhosamente pela esposa, a rechaçar: você sabe de nada, você é uma beata, você é uma atrasada, você é uma barata de igreja. Eli compreendeu que era o Senhor que estava falando e ajudou Samuel a discernir. Hoje eu queria dirigir esta palavra a quem quebrou a cara mesmo, a quem deu murro em ponta de faca, a quem se recusou a aceitar aquele conselho precioso que agora ela está compreendendo. Era Deus quem estava falando, pelos lábios da minha mãe, que já não está mais comigo, pelos lábios da minha esposa, pelos lábios do meu filho, do meu amigo, do meu irmão, ou do sacerdote da Santa Missa. Jesus falou com uma clareza tremenda. E eu: você sabe de nada, isso não é para mim, isso é para todo mundo, menos para mim. O tempo passou. As frustrações, as decepções, os fracassos, as tolices, as estupidezes cometidas ao longo do tempo. Mas, alegre-se, ainda há tempo. Não há felicidade maior para quem perdeu o tempo do que aproveitar o tempo presente. Não é chorar pelo leite derramado,
mas tiraram uma grande lição até das burrices do passado. Alguém já dizia corretamente que o verdadeiro erro é aquele do qual você não tira lição nenhuma. Mas se você tirou uma lição desse erro, você pode recomeçar. E recomeçar, como diz o apóstolo na segunda leitura de hoje, que será o objeto da nossa reflexão, mas também da súplica de compaixão, como diz o salmista: vossa compaixão e vossa ternura são eternos, de mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Reparem que bonito, que análise, que retrospectiva bela se pode fazer. O cristão faz do tempo desperdiçado, do tempo jogado fora, do tempo mal aproveitado. Misericórdia de mim, Senhor, enquanto tenho tempo ainda, tenha compaixão, derrama a tua ternura, manifesta a tua compaixão, dá-me a tua graça, recupera esse desgraçado que passou boa parte do seu tempo a dizer tolice, a fazer loucuras, a mal aproveitar o tempo, porque sei que ele é breve, e não sei quanto tempo ainda me resta, e mais do que tudo isso, porque em breve deixarei o tempo e vou contemplar a eternidade, na salvação do céu, ou na condenação do inferno. Lá não haverá antes, nem haverá depois, é somente o presente. Por isso é invisível, inominável a realidade do inferno nessa perspectiva, sem antes e sem depois, uma realidade que jamais acabará. Por outro lado, no contraponto, a felicidade sem fim, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam, onde lá, na presença do Senhor, Ele enxugará as lágrimas de todos os olhos, onde não haverá tristeza, nem dor, nem luto, porque a antiga realidade passou, e eis que o Senhor fez novo céu e nova terra. Duas frases merecem a nossa consideração nessa perspectiva, dentre tantas importantes nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir. A primeira é a do próprio Jesus, no versículo 15 do Evangelho que acabamos de ouvir. O tempo já se completou. São Paulo diz algo parecido e que pode parecer contraditório. Vejam o primeiro versículo da segunda leitura de hoje. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Existe contradição entre uma frase e outra? Aparentemente sim, porque Jesus disse que o tempo já se completou. São Paulo diz que o tempo está abreviado, quer dizer que tem ainda um tempinho, um pouquinho de tempo. Qual é a contradição? Nenhuma. Porque quando Jesus diz no Evangelho, o tempo já se completou, ele se refere à sua primeira vinda. Quando São Paulo diz, na segunda leitura, o tempo está abreviado, ele se refere à segunda vinda de Cristo. A primeira na carne, como advogado, como aquele que não veio para condenar, mas para salvar. E a segunda vinda, ele vem para julgar. Mas aqui eu queria dificultar, por assim dizer, as coisas, porque tem alguém que sabe que pouco tempo lhe resta. Esse alguém deve aguçar a nossa inteligência e a nossa vontade para a gravidade do tempo presente e a importância do tempo que nos resta. Refiro ao capítulo 12 do Apocalipse, versículo 12. O capítulo 12 narra uma batalha que acontece no céu. Essa batalha é, de um lado, Miguel e seus anjos, o arcanjo Miguel, padroeiro de nossa paróquia. Do outro lado, a primitiva serpente, o demônio, o diabo, Satanás. Ocorre uma batalha e já não se encontra lugar no céu para o demônio e os seus comandados. Então, para onde eles vão? Eles vêm para a terra. Diz o versículo 12:
o demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O demônio também valoriza o tempo. O tempo é breve, porque o Senhor virá. Só que não sabemos o dia nem a hora. Ele não nos disse, não revelou a ninguém quando viria. Justamente para evitar qualquer vestígio de desespero de um lado ou de presunção do outro. Jesus não disse quantos se salvariam e quem se salvaria. São muitos os que se salvam? Alguém perguntou a Jesus. Jesus não respondeu a essa pergunta, senão dessa forma inteligente, sapientíssima. Procurai, esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos tentam e não conseguem. A nossa preocupação então é com o aproveitamento das capacidades, das potencialidades, dos dons que o Senhor nos deu, que se transformam em esforço com a graça de Deus para lutarmos contra o pecado enquanto é tempo, para abandonarmos o pecado enquanto há tempo, para nos convertermos enquanto ainda existe tempo e perseverarmos nesta conversão. Isso os padres da igreja chamam de a graça da perseverança final, ou seja, encontrar-se em amizade perfeita com o Senhor na hora derradeira, porque é esta a hora que vai definir qual será a nossa sorte eterna. A respeito disso, há uma palavrinha do Salmo que eu gostaria de refletir. É o refrão que nós cantamos como salmista ainda há pouco. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O tempo passa e com o tempo, às vezes, a nossa visão espiritual pode ficar ofuscada, pode ser direcionada para outras atenções, para outras preocupações, para outras prioridades. O tempo passando, a correria da vida e o tempo correndo também, são fatores que precisam ser bem vividos. Caso contrário, podemos perder a verdadeira estrada. Estrada, aliás, é uma frase que aparece no segundo parágrafo do salmo que acabamos de cantar. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Orientar o tempo, conduzir o tempo, hierarquizar valores, colocar Deus como primário, como prioridade da nossa vida e jamais perder o rumo, muito menos o prumo. Amados, o tempo passa com uma rapidez tremenda. O Senhor nos pede, à luz das leituras de hoje, aproveitemos bem o tempo. O tempo já se completou porque Jesus chegou. O que Ele precisava fazer no tempo, já fez. Primeira vinda. Agora, por exemplo, a nossa fé professa, nesse preciso momento, não é Dom José Francisco quem está falando, é o próprio Jesus. Ele disse com todas as letras, Lucas capítulo 10, versículo 16: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Segundo pensamento, é a respeito da precariedade e da provisoriedade de tudo e de todos, exceto Deus. Esse é o tema da segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Doravante, reparem como São Paulo desenvolve essa ideia da brevidade do tempo, como ele contingencia, como ele, aspas, relativiza todas as coisas e todas as pessoas. Mas antes
Talvez algumas ficaram um pouco desanimadas. Ninguém gosta de ouvir isto, ou poucas pessoas gostam de ouvir isto. Os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Alguma esposa ficou triste com isso? Se ficou, fique tranquila, porque eu vou explicar o sentido dessa frase. Os que choram, como se não chorassem. São Paulo está pedindo para nós não termos sentimentos diante da dor, do sofrimento e da morte que arrancam lágrimas nos nossos olhos. Não é isso, vou explicar daqui a pouco. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Será que São Paulo está dizendo que não vale a pena ter momentos de verdadeira alegria? Não é isso. Os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. Será que São Paulo é contra um sadio consumismo tão importante para mantermos uma qualidade de vida que é querida por Jesus, que disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância? Não é isso, por favor. E os que usam desse mundo como se dele não estivessem gozando? A chave para a compreensão de tudo que São Paulo diz é a última frase. A última frase da segunda leitura é a chave para o segredo, mas eu não vou falar dela agora. Eu quero eu quero citar uma outra coisa, uma outra afirmação do próprio Jesus Cristo, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais será dado em acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 32. A hierarquia dos valores para um cristão coloca o verdadeiro sentido da vida como a meta, como o projeto único e necessário. Cito nesse sentido uma outra frase do Senhor Jesus em Betânia, na casa de Marta e de Maria, Lucas capítulo 10, versículo 48. Vocês se lembram do diálogo de Marta com Jesus? Toda preocupada com a lide da casa, ela constata que Maria, sua irmã, está assentada aos pés de Jesus, ouvindo-o falar das coisas do Pai. E ela reclama: Senhor, tu não te preocupas que eu fique sozinha a resolver as coisas da casa enquanto minha irmã esteja sentada aos teus pés? Ordena que ela venha me ajudar. A resposta do Senhor é paradigmática. O Senhor não critica o trabalho, a solicitude de Marta, mas coloca isso no seu devido lugar, ao dizer: Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Essa é a frase importantíssima para compreendermos a segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje fala de coisas e pessoas que são extremamente importantes para nós. Mas atenção, são extremamente importantes? Extremamente importante não é necessário. Lembram? Lucas 10, 42. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Com o devido respeito, esposas, vós sereis tiradas dos vossos maridos. Não, então ele vai morrer primeiro do que eu. Ele também não é necessário, ele é apenas importante porque vai ser tirado. E se não for tirado pela primeira vez, antes da senhora, será a senhora, ou um ou outro, mas um vai ser tirado do outro a qualquer momento. Em breve, a figura desse mundo passa. Essa é a última palavra da segunda leitura de hoje. E é a partir dela que nós devemos encarar as coisas e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Depois, nós temos uma partícula comparativa, como. O como evoca exatamente a ideia de comparação. Só que uma comparação não é uma identificação, é uma analogia. Analogia é uma comparação. E quando você compara, você coloca duas realidades nas quais há elementos comuns.
Então, o segredo para nós compreendermos a segunda leitura de hoje é a partícula comparativa como e a última palavra da segunda leitura de hoje. Passa. A nossa consciência é esta: eu não sou necessário do ponto de vista ontológico para o mundo, para Deus e para as pessoas. Eu sou importantíssimo nos planos de Deus, porque antes de o Senhor me criar, Ele me amou, Ele me desejou, eu fui concebido, todos nós fomos concebidos no Pai eterno antes que o mundo viesse à existência. Nesse sentido se pode falar de uma necessidade, porque o Senhor me quis, mas não no sentido funcional, como se sem mim o mundo não passasse. Passa brincando, até porque precisamente pela dinâmica do tempo e por eu não ter sido o primeiro, nem serei o último da história da humanidade, antes de mim vieram outros que fizeram algo melhor do que eu, e depois de mim viram outros que poderão, sem dúvida alguma, aproveitar algo daquilo que eu semeei, e poderão fazer mais e melhor do que eu. Reparem bem o que diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E no mesmo capítulo ele diz que nós podemos fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez. É só juntar as duas afirmações, e não chegamos a nenhuma conclusão absurda, como se nós pudéssemos mais do que o Senhor. Não, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu tenho a possibilidade, pelos 50 anos que o Senhor já me deu, atenção, em março eu completo 50, o Senhor só viveu no tempo 33 anos, sua vida pública só foi de 3 anos, temporalmente, então eu tive mais tempo de sacerdócio, 24 anos, no dia 18 da semana passada, do que o próprio Jesus. Mas se Deus operou algo em mim, foi iniciativa de sua graça, foi fruto da sua misericórdia, foi Ele em mim e não eu em absoluto. Pois bem, amados, é nessa perspectiva que nós devemos entender: os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Cuidado, porque essa expressão não significa dizer que os maridos agora devem viver como celibatários, que as esposas devem viver sem o ato sexual, ignorá-los. Não é isso. É justamente colocar essa criatura tão importante na sua vida na condição de criatura provisória, que não é o sentido, que não é o fundamento, que não é a razão de sua vida. Está casado? Continue bem casado. Ame intensamente sua esposa. Aproveite o tempo que ainda lhe resta. Aproveite o tempo para pedir perdão pelas vezes que você amargou a senhora, para dizer para o seu marido quão importante ele é. Enquanto há tempo, faça isso hoje ainda. Sabe por quê? Porque a figura deste mundo passa. E quem está inserido nessa figura somos todos nós. Figura, realidade que passa. Isso evoca aquela ideia do teatro grego. Persona é máscara. As pessoas passam. É uma realidade que você coloca para representar um papel na arena, no teatro, etc. É o prosodon, é a pessoa, é a máscara. É uma figura muito breve. Todos nós somos esta figura. Uma figura que se esvai, algumas pela contingência do tempo, paulatinamente envelhecem aos pouquinhos, e Deus nos dá a graça de estarmos com elas. Outras nos são tiradas abruptamente pelo emprego que apareceu em outra cidade, pela faculdade na qual fulano foi aprovado em outro estado, ou então por uma enfermidade, ou então por uma mudança que obrigou a família a se separar. Viva como se não tivesse. Os que choram, como
como se não chorasse. Explico daqui a pouco os que choram como se não chorassem. Vou voltar ainda no tempo, na ordem cronológica. Os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Isso quer dizer, pare de tributar a essa criatura, esposa, esposo, uma razão da sua vida e pensar que sem ela você não vai viver, que sem ela você não vai passar. Vai viver e vai passar. E se após a morte de alguém você perdeu a razão de viver, isso não é depressão, isso não é tristeza, isso não é saudade, isso é falta de fé. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Jesus é o sentido da nossa vida. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O sentido da vida é Cristo. Dói bastante perder um ente querido, dói bastante perder a esposa, dói tremendamente perder o esposo amado, companheiro de tantos anos. A dor é profunda, mas aquele que tem Cristo já se prepara para esse momento. Sei que um dia lhe será tirado, e se ele está vivendo em Cristo, ajudá-lo-ei ou ajudá-la-ei a viver na graça de Cristo. Viverei com ele ou com ela na graça de Cristo. Se ela partir primeiro, sei que ela estará com Cristo, e rezarei para que ela repouse em Cristo, para que ele repouse em Cristo. E enquanto vida eu estiver, vivo pela graça de Cristo. A figura passa, o Senhor não. O Senhor permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Jesus, essa presença essencial, importante, mais que importante, absolutamente imprescindível para nós. Esta sim é a razão da nossa vida. Essa não é figura. Esse é o próprio Deus em pessoa, vivo e glorioso, ressuscitado, razão do meu ser, fundamento da minha existência. Ele que jamais passará. É Ele que me sustenta, é Ele que me conforta, é Ele que alegra o meu coração quando pesaroso, evoca, saudoso, os tempos idos que não voltam mais, que vivi e experimentei com aquela pessoa amada que não está mais comigo. Por isso, não endeuse sua esposa, não endeuse seu marido, mas hoje faça um ato de libertação. Diga exatamente isso para ele, no silêncio do seu quarto. Se ele está aqui, nem precisa dizer, mas é sempre bom repetir. Mas se ele não veio, se ela não veio, diga: a figura deste mundo passa. Você é tão importante para mim, tão importante, necessário. Ajudai-me, Senhor, a me preparar para esse momento. Se tu me chamares, prepara o meu esposo ou a minha esposa para viver sem mim. Quero ajudá-lo a compreender que eu não sou necessária, que eu sou apenas muito importante, e que ele deve me encarar como uma realidade provisória, como uma realidade transitória, como uma realidade passageira. Os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, porque viver tendo uma mulher é o risco de endeusá-la, de absolutizá-la, de idolatrá-la, e ele não pode ocupar o lugar de Deus. Mesmo amando tal criatura, lembre-se, despregue-se desta pessoa, no sentido de absolutizá-la. Você vai passar sem ela. Santa Esperita vai passar sem Dom José Francisco. Todos nós vamos passar sem essas pessoas tão queridas e tão amadas. O tempo se encarrega de mostrar que essa é a mais absoluta, a mais cristalina verdade. Agora vamos à segunda coisa. Os que choram como se não chorassem. São Paulo, repito, não está dizendo para nós não chorarmos, mas para nós, como se, olha a partícula comparativa, eu choro. É um momento de dor tremenda, mas essa dor não é eterna. O Senhor encontrará 1001 maneiras de me confortar, de me consolar, de me dar razões para viver. Na verdade, só existe uma, que é Ele próprio. Nenhum sofrimento é eterno, nenhum pesadelo é eterno, nenhuma dificuldade é eterna. Portanto, chorar como se não chorasse. Choro porque isso magoa, porque isso pesa.
porque é um problema, porque é uma dificuldade, mas eu sei que o Senhor dominará, resolverá, contornará, dirimirá, fulminará, pulverizará, expulsará, banirá da minha vida tal problema, tal dor, tal desafio, tal pesadelo. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. É um contrapeso. Por favor, a palavra de Deus não pede para nós evitarmos, para nós fugirmos dos legítimos, sadios, santos momentos de alegria. Mas é somente lembrar, essa alegria devo vivê-la intensamente, porque sei que o tempo que ainda me resta pode me reservar de sabores. Quero aproveitar intensamente esse momento. E a eternidade aqui na terra é isto, não é duração do tempo, é intensidade com que você vive, talvez 1 minuto ou 2 minutos, de intensa felicidade na sua vida. Viva intensamente, isso marca profundamente a pessoa, e sabe, vivendo intensamente, profundamente, com todo o ímpeto do nosso ser, sem nenhum receio, empenhando todas as nossas forças, inteligência, vontade, sonhos, desejos, afetos, lágrimas derramadas, expressão corporal, enfim, tudo. Parece que aquilo se procrastina, se dilata, prolonga no tempo e faz com que as dificuldades que vão acontecer na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira sejam vividas com uma certa serenidade, com mais coragem, com mais ímpeto, com mais ousadia, com mais impetuosidade. Por quê? Porque você viveu intensamente, talvez hoje ou no passado, 10 ou 15 dias atrás, aquela felicidade que pareceu ser um lampejo da eternidade, o céu aqui na terra. Foi um momento de intensa felicidade, e aquilo marcou tanto você, que fez com que você olhasse e enfrentasse os problemas que estavam em andamento, os que ainda vão aparecer, com uma nova perspectiva, a da graça de Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho de Jesus, logo depois de dizer: o tempo já se completou. E aí Jesus começa a passear no mar da Galileia e encontra 4 apóstolos, futuros apóstolos: Simão e André, seu irmão, filhos de Jonas. Lembram? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, é esse Simão, o futuro Pedro, que está pescando com André no mar da Galileia. E Jesus diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu queria refletir a frase que São Marcos acusa depois desse convite. É um advérbio, o advérbio de tempo. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Imediatamente. Depois, caminhando mais um pouco, Jesus vê Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estão na barca consertando as redes. Aqui eu acuso um outro advérbio. E logo os chamou. Logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Nas entrelinhas, podemos até então colocar o advérbio imediatamente de Simão e de André. Imediatamente. Vejam que bonito. Da parte de Jesus, imediatamente. Da parte dos apóstolos, imediatamente. É hora de concluir a homilia, antes de fazer alusão à primeira leitura de hoje, que é a única que está faltando. Amados, não deixem para depois o convite do Senhor. Aproveitem bem o tempo que ainda vos resta. Isso também se aplica a mim. Não desperdeceis o vosso tempo precioso com bobagens, com futilidades, com quimeras, com coisas que não edificam. Aproveitai bem o vosso tempo. Sei que
aproveitar o tempo equivale a esforço, equivale a trabalho, a suor, a noites mal dormidas, mas isso tem uma promessa de recompensa, de júbilo, a eternidade. O tempo passa com uma rapidez tremenda. Que felicidade para o cristão poder olhar para o passado e dizer: aproveitei esse dom tão precioso, tão caro, tão fungível, tão estragável, com perdão do neologismo, passou. Aproveitei, porém, o tempo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Levanta, diz o Senhor na primeira leitura de hoje ao profeta: põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Repare que essa leitura está no capítulo 3. Quem lê o capítulo 1 do livro de Jonas se surpreende, porque esse é o segundo convite que o Senhor dirige a Jonas. O primeiro foi esse mesmo: vá a Nínive, anuncie a palavra de conversão. Sabem para onde foi Jonas? Jonas foi para o lugar oposto. Ele fugiu de Deus. Deus deu uma ordem: vá ali. E ele foi para outro canto. Foi castigado. Foi engolido por um peixe, em cujo ventre passou 3 dias. E depois foi regurgitado. Foi jogado na areia. Aí ele compreendeu que com a palavra do Senhor não se brinca, que com a ordem do Senhor não se faz pouco caso. Capítulo 3, segunda leitura de hoje, é o segundo convite: vá à grande cidade, vá, anuncie. Ele anunciou. Nínive era uma cidade tão grande que demorava, diz a primeira leitura de hoje, 3 dias para ser atravessada. E reparem, o convite, na verdade, é a ordem: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Também esse advérbio de tempo, ainda 40 dias. Vocês têm pouco tempo. Lembram? Apocalipse 12:12. O demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Não desperdicemos o tempo, porque o demônio não desperdiça. Aliás, com perdão do trocadilho, quando desperdiçamos o tempo, é como se nós estivéssemos dando tempo ao demônio para que faça uma obra nefasta. Tempo desperdiçado, mente vazia, oficina de Satanás, que já se diz na minha terra. Pois bem, a ordem é esta: é agora. Dê um ultimato. Seja ousado, seja atrevido. Termino a homilia fazendo um apelo àquelas pessoas que convivem com gente de coração duro, coração recalcitrante. Não pense: eu vou perder o tempo falando de Jesus, falando da vida eterna, falando da conversão para tal pessoa, porque tal pessoa já me esculachou, porque tal pessoa já me rejeitou, já me rechaçou. Você ainda tem tempo. Diga a esta pessoa, amigo, uma maneira de dizer a essa pessoa: o seu tempo é breve. Para de falar isto, você é urubu que está me adorando, desejando que eu morra. Não é isto. Eu estou dizendo que o seu tempo é breve. Você não sabe quanto tempo ainda lhe resta. Aproveite o tempo para render glórias a Deus, para se arrepender, para renunciar ao pecado, para se preparar para esse encontro definitivo com o Senhor, porque pouco tempo lhe resta. Prepare-se enquanto o Senhor ainda lhe dá esta oportunidade de refletir sobre a vida, de ponderar sobre os seus atos, de analisar, de fazer um exame de consciência de tudo que você fez de mal ao longo de sua vida, do tempo que você desperdiçou. A graça do sincero arrependimento, a graça da conversão, a graça da perseverança final. Assim, o Senhor, quando um dia exigir de nós contas rigorosas, isso vai acontecer quando deixarmos esta vida, ouvirá certamente de nós. Talvez nem ouvirá, porque Ele sabe de tudo. Muito bem, servo bom e fiel, você soube aproveitar o tempo que eu lhe dei, tão precioso. E se no passado, muito tempo você desperdiçou com futilidades, com banalidades, com frivolidades, minha palavra tocou o seu coração naquela noite e você voltou para casa valorizando esse presente tão precioso, que eu gostaria que você não desperdiçasse o tempo que está
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.